A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esta aula. Que o Santo Espírito de Deus venha nos trazer clareza, sabedoria, graça da sua parte, para que assim possamos aprender um pouco mais a sua palavra. Sejam bem-vindos e assim fiquem atentos conosco o que diz as Sagradas Escrituras. Amém? Irmãos, na lição de número 7, o título ele vem dizer a seguinte questão: fé para crer que Deus fala por meio da profecia. O texto principal nos diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O resumo da lição nos diz: as profecias são os oráculos de Deus que manifestam sua vontade soberana para a humanidade. Então hoje iremos aprender sobre as profecias, sobre fé para crer que Deus fala por meio dos profetas, algo muito interessante, né? A qual em nossos dias temos que ter esta cautela, temos que ter esse discernimento, pedir ao Senhor para que nós possamos ter uma boa interpretação das profecias, a qual são dirigidas para nós. Acerca da Bíblia, a Bíblia ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então nela não contém dúvida alguma. Tudo que está escrito na Bíblia, a qual o próprio Deus usando os seus filhos, seus profetas, os seus servos para falar com a sua igreja, com o seu povo, e para falar conosco também em nossos tempos, totalmente inspiradas pelo Espírito Santo. Só que hoje iremos aprender sobre 2 pontos: a crer sobre a Bíblia, a qual foi inspirada pelo Espírito Santo, mas também para ter uma boa interpretação das profecias a qual são dirigidas a nós de forma direta, e muitas vezes também acerca das Escrituras a qual são interpretadas de forma errônea, gerando dúvidas aos corações e trazendo muitas vezes frustrações pelo fato do acontecimento a qual for dirigido ou qual foi dirigido não acontecer. Então hoje iremos com cautela analisar muito bem essas questões para que assim possamos ter um aperfeiçoamento. Amém? E Deus abençoe a todos. O texto bíblico se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 21. Diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificiais, compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em que tenho me comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro, ele nos dando essas instruções, ele nos falando acerca disso, onde ele vem mostrar com clareza que a profecia, ela é predita, ela é falada, mas também ela nos mostra de forma clara com o tempo determinado esse pelo próprio Deus, a qual é dirigida a profecia até nós. Ele traz a missão sobre a certeza da vida de Jesus Cristo, algo a qual foi falado muito tempo atrás, desde o Velho Testamento. Como sabemos, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, onde ele vem falar sobre o cordeiro levado a matadouro, sobre Cristo, a qual sofreria e sofreu. Isso retrata de uma profecia. O profeta Isaías ele vem retratar sobre isso, entre tantas profecias a qual ele deixa acerca de Cristo, né? Pois sabemos que o livro de Isaías é um livro messiânico. E o profeta ele vem deixar claro o que aconteceria sobre a vida de Jesus Cristo. E Pedro ele vem nos trazer esta ilustração, ele vem nos trazer essa interpretação dizendo que a vida de Jesus Cristo não foi algo de fábulas artificialmente compostas, algo humano, a qual foi escrito, algo, uma história, a qual nós vemos e lemos, né?
Foi algo que verdadeiramente foi proferido no passado e aconteceu. Então, tudo aquilo que é dito pelo próprio Deus, a qual vem de Deus para nós, é tudo uma questão de tempo para acontecer. E acontece, porque é vontade de Deus. Bem, sabemos que o nosso Deus, ele tem o total domínio de todas as coisas. Então, tudo que se encaixa na palavra do Senhor, a qual foi direcionada a nós sobre as suas escrituras, acontecerá. Só basta ter fé e acreditar, assim como diz o título da lição. Amém? Queridos, na introdução, eu gostaria de ler algo a qual a Bíblia vem nos dizer, relatando acerca disso. Se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16 e o 17, que diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Algo muito interessante aqui, onde a introdução ela vem nos trazer, dizendo que, devido às recentes inquietações e demandas sociais, eles questionam muitas vezes o que diz as Sagradas Escrituras. Mas a palavra do Senhor aqui nos mostra, em 2 Timóteo, no capítulo 3, 16 e 17, que a palavra de Deus é totalmente inspirada pelo Espírito Santo e com um objetivo, o aperfeiçoamento da vida do homem. No tópico 1 eu trouxe alguns pontos muito interessantes, onde o escritor ele vem nos trazer, que é o que é profeteísmo, o monoteísmo hebreu e Moisés como profeta. O escritor ele vem nos trazer um momento onde o povo hebreu ele estava passando por um momento muito difícil, muito complicado a respeito do homem para com Deus, da criatura para o Criador. Momento onde o povo hebreu eles adoravam outros deuses, serviam aos outros deuses, e assim tornava-se turbulento a conexão de Deus para com o homem, porque isso é inaceitável para o nosso Deus, né? Adoração a outros ídolos. E por muitas vezes isso aconteceu entre o povo hebreu, entre o povo de Deus. E Deus, com a sua misericórdia, com a sua graça, ele permitiu escolher alguns dos seus filhos, dos seus servos, profetas, para que assim pudessem falar aquilo que ele queria para o seu povo. Um deles foi Moisés. Moisés, sendo um profeta, qual foi escolhido por Deus, bem sabemos nós que Moisés foi escolhido para que assim pudesse livrar o povo de Deus das mãos de Faraó. Mas o Senhor livrando e trazendo eles ao deserto, por algumas vezes ou por momentos, quando eles turbavam-se diante de Deus, adoravam a ídolos, e entre outras coisas, o Senhor os corrigia através do seu filho Moisés, através do seu servo Moisés. E algo muito interessante que eu já destaco aqui é que devemos valorizar os nossos líderes, aqueles a qual estão à frente de batalha, a qual o Senhor tem chamado para nos liderar, os que verdadeiramente são escolhidos de Deus, para que assim possamos aprender a valorizá-los, porque o Senhor escolhe pessoas capacitadas e capacita elas para que assim possamos escutar a voz de Deus. Muitas vezes não conseguimos entender nas Sagradas Escrituras por falta de conhecimento, de graça, de sabedoria, e Deus ele fala conosco através de pessoas, de líderes, e isso é muito importante. O Senhor escolheu nos tempos passados e escolhe em nossos dias também. Amém? Então, nesse tópico 1 eu vejo esta questão do Senhor ele ter essa compaixão do seu povo em alertá-los, mesmo muitas vezes eles não querendo esse alerta. Mas a palavra de Deus ela nos mostra que Deus ele tem uma misericórdia extrema, a misericórdia do Senhor é ilimitada. Então, por isso, devemos estar sempre atentos àquilo que Deus quer falar, segundo os profetas que Ele usa e segundo as suas Sagradas Escrituras. Amém? No tópico 2, o escritor ele vem falar sobre Cristo, profeta por excelência. Bem, sabemos nós que a vida de Jesus Cristo foi totalmente excelente, sem erros, sem mácula, sem nada que viesse trazer como condenado por algum erro que cometeu. Não. Cristo, ele teve uma vida totalmente santa diante de Deus. Ele teve uma vida totalmente sem erros diante de Deus. E por isso foi um profeta com excelência.
E tudo que falou se cumpriu. Tudo que profetizou se cumpriu. E as coisas que profetizou acerca dos acontecimentos que antecederiam a sua volta têm se cumprido também. Então Deus, como na lição passada estudamos, sendo 100% homem e 100% Deus, o nosso Jesus Cristo, Ele mostrou que de forma excelente exerceu o seu papel de profeta aqui neste mundo. E isto é de grande valia para conosco. Sabemos que todas as palavras que Ele profetizou, todas as palavras que Ele nos disse, têm se cumprido. E uma das palavras mais interessantes, uma das profecias mais interessantes que Ele falou, é sobre o seu retorno. O seu retorno é algo que está próximo de acontecer. E as Sagradas Escrituras de Deus acerca do seu Filho Jesus nos mostra isso e nos alerta sobre a proximidade da sua volta. Então, por isso que devemos estar sempre atentos às Sagradas Escrituras, buscando um bom direcionamento e uma boa interpretação das Sagradas Escrituras. Amém? No tópico 3, o escritor ele vem falar sobre profecia bíblica. E algo muito interessante também, a Bíblia de forma parcial. Hoje, em nossos tempos, muitas pessoas têm buscado profecias acerca de pregadores, acerca de homens e mulheres a qual profetizam. Mas aí há um cuidado muito extremo a ser tomado, que a Bíblia ela não é parcial. As profecias elas não são de forma parcial, apenas dirigidas às coisas boas, dirigidas às coisas que eu posso querer, que eu posso aceitar, que vai me trazer felicidade. As Escrituras Sagradas são totalmente inspiradas pelo Espírito Santo e tudo que há nelas, independente do meu querer ou não, se cumprirá. Temos que ter este cuidado. Eu encerro esta lição trazendo este alerta para que eu e você tenhamos este cuidado acerca da palavra de Deus e acerca de tudo a qual está sendo pregado. Que eu e você possamos ter a interpretação da palavra de Deus de forma total, não parcial. E que os nossos ouvidos estejam atentos à voz de Deus de forma total e não parcial. Para que assim eu e você possamos distinguir bem as profecias, analisar bem aquilo ao qual é falado e pelas Sagradas Escrituras julgá-las. Porque as Sagradas Escrituras nos mostram de forma clara o que devemos fazer ou não. E uma delas é julgar a profecia, para que nós possamos aproveitar bem. E que Deus abençoe a todos. Amém?